Mônica Hervé, o programa Hora do Anime. Chegou minha hora, aqui na TVC. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate dessa segunda-feira. Hoje nossa entrevista é com o coordenador do PROCON, Fafá Badia, sobre os direitos do consumidor nesse período de férias em julho. E ainda, Teresópolis amanhece coberta de fumaça após mais um incêndio em aterro sanitário. Pesquisa aponta que falta prevenção de desastres em Petrópolis. E a quina de São João saiu. 8 apostas vão dividir o prêmio de quase 217 milhões de reais. Petrópolis ganhará uma nova Academia dos Bombeiros no primeiro semestre de 2024. E os destaques da política e do esporte em Petrópolis. O diálogo com o objetivo de conscientizar a população sobre seus direitos. Eu sou Wellington Daniel e o Correio Petropolitano Debate começa agora. Uma ótima tarde para você que está nos assistindo. Nós começamos então esse bloco com as notícias. A cidade de Teresópolis amanheceu dessa forma hoje, como você vai ver na imagem agora. Olha aí. E não foi neblina. Um incêndio no aterro sanitário do Fischer foi registrado no início da manhã desta segunda-feira. E a cidade foi tomada por fumaça. Essas imagens foram cedidas pelo Diário de Teresópolis. Em nota, a Prefeitura de Teresópolis disse que, abre aspas, ao que tudo indica, trata-se de um incêndio criminoso, fecha aspas. O município dá apoio aos bombeiros com retroescavadeiras. Os militares precisaram contar com o reforço operacional do destacamento de Itaipava. A ação de combate às chamas ainda contou com caminhões de água da SEDAI. Não há feridos. No fim da manhã, os bombeiros informaram que o incêndio estava controlado e sem risco de propagação. A fumaça tomou conta da cidade e fez com que as aulas da rede municipal fossem suspensas em algumas escolas. A Secretaria de Saúde também recomendou o uso de máscaras pela população. Não é a primeira vez que o incêndio atinge o conhecido lixão do Fischer, que fica no bairro Prata. A TV Correio da Manhã questionou a Prefeitura sobre as medidas tomadas para prevenir ocorrências do tipo, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição. E aí eu trago agora para você aqui uma informação também que acabou de chegar da Polícia Rodoviária Federal. Essa ocorrência foi registrada na BR-116 e a Polícia Rodoviária Federal encaminhou a seguinte nota. Diz que foi acionada por volta das 4 da manhã para verificar o incêndio e as condições da via, principalmente pela reduzida velocidade entre os quilômetros 77 e 87 da BR-116. Foi verificado o incêndio e iniciada a sinalização do trecho junto à concessionária, mas não há relatos de acidentes. Outra informação também que chega aqui para a gente na redação é de pessoas passando mal devido à fumaça e ainda também parece que a operação dos ônibus está sofrendo alguns atrasos aí devido à pouca visibilidade dos motoristas. Nós vamos continuar acompanhando a cobertura completa, você vai assistir no Correio Petropolitano na TV às 6h30 da noite.
Outros incêndios também foram registrados no fim de semana aqui na nossa área de cobertura. Ainda em Teresópolis, uma área de mata não protegida foi atingida pelas chamas na tarde de domingo. Esta ocorrência foi registrada nas imediações do condomínio Vale das Estrelas. Em Petrópolis, outra ocorrência de fogo em vegetação. O registro também foi, na tarde de domingo, no bairro Nossa Senhora de Fátima, no distrito da Posse. Em ambas as ocorrências não houve feridos e nenhuma residência foi atingida. No Parque Nacional da Serra dos Órgãos, o Parnaso, equipes do ICMBio, IBAMA e do Corpo de Bombeiros combateram as chamas próximo ao Bonfim. A princípio, a causa foram 2 balões encontrados caídos. Ainda não se sabe a quantidade de área queimada. Então, tá aí para você esse registro de incêndios acontecendo na área de cobertura. É muito importante a gente lembrar que esse é o período de seca. Então, é muito importante que a população evite jogar restos de cigarro, que evite também queimadas próximas a áreas de vegetação e, principalmente, gente, balão. Vale lembrar, soltar balão é crime. Então, não tem como, porque o tempo está seco e aí é o que a gente vê essa quantidade toda de incêndio acontecendo. As 234 mortes ocorridas pela tragédia de 15 de fevereiro de 2022 aqui em Petrópolis têm mais a ver com a falta de alerta antecipado, preciso e com o avanço da urbanização não planejada do que exclusivamente com um grande volume de chuva que ocorreu na cidade naquela tarde. É o que aponta um estudo feito por pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Desastres Naturais e publicado em uma revista europeia natural, a Hazards and Earth System Science. De acordo com os pesquisadores, o resultado do trabalho evidenciou que pouco foi feito pelo poder público para que o número alto de mortes fosse evitado. Mais de 20 pesquisadores do Instituto de Ciência e Tecnologia da Unesp, de São José dos Campos e do CEMADEM participaram do estudo. Como foi apontado na época e confirmado por pesquisas científicas ao longo do último ano, a tragédia que ocorreu em Petrópolis não foi causada apenas pelo volume inesperado de chuva, mas por décadas de ausência de políticas públicas para a prevenção de desastres e habitação. Um dos apontamentos dos pesquisadores foi a necessidade da elaboração de um plano diretor que seja condizente com a realidade da cidade e leve em consideração as mudanças climáticas. O plano diretor de Petrópolis foi elaborado em 2014 e deve ser revisto até o ano que vem. As mudanças climáticas farão com que as ocorrências de chuvas, como a de 2022, sejam cada vez mais frequentes. Os pesquisadores ainda apontam que o município está focado no gerenciamento das consequências pós-tragédia, assim, faltam ações para a redução de risco de desastres. Os desastres de 2022 também estiveram em pauta na abertura da Bauerfest nesse final de semana. Moradores do Morro da Oficina, que perderam familiares e todos os bens materiais, protestaram para pedir resoluções efetivas nas áreas atingidas e apoio digno às vítimas dessas chuvas. Com narizes de palhaço e segurando cartazes, a ação foi mais um pedido de socorro daqueles que se encontram invisibilizados desde as tragédias. Você acompanha imagens da manifestação. A moradora Cristiane Gross perdeu 9 parentes nas chuvas, dentre eles a filha de 19 anos. Ela reclama do uso político da tragédia e pede a reconstrução da cidade. Nunca paguei aluguel na minha vida, não quero isso para mim. Então, assim, protestos, manifestações pacíficas e ordeiras, como eu sempre falo, eu vou fazer sempre, até eu ver essa cidade de pé de novo. Nós temos aí Caxambu, Sargento Boininho, Chácara Flora, Vila Felipe, totalmente abandonados. Nossa, é surreal, é surreal. E estive na Bauer sexta-feira com meu nariz de palhaço, porque nós viramos piada para o poder público. Não adianta falar porque nós viramos piada para o poder público. E eu fui lá pacífica e ordeiramente, com meu nariz de palhaço, para que o nosso gestor não me esqueça. E onde eu puder eu vou estar, nesses eventos milionários, porque eu fico imaginando quanto não saiu para os cofres públicos um evento desse. Mas sempre apoiando. O Correio Petropolitano Debate pediu à Prefeitura de Petrópolis um posicionamento em relação a estas manifestações e ao estudo. Até o fechamento desta edição, o município não retornou os contatos. Vamos falar de política. O nosso repórter Guilherme Matos já está aqui. O Código de Obras está aberto para contribuições da população, não é isso, Guilherme? Boa tarde.
Exatamente isso, Wellington. Boa tarde a você, boa tarde a todos de casa. É isso, né? O novo Código de Obras que está sendo planejado, que ainda tem esses trâmites para acontecer, ele abriu essa oportunidade de tanto outros vereadores quanto a sociedade civil contribuir para o novo Código de Obras. A gente tem um vídeo do Fred Procópio explicando um pouquinho sobre a importância desse documento. Vamos então assistir e a gente então já volta com o Guilherme trazendo mais informações. Primeiro, assim, é uma grande oportunidade que a gente está tendo de reformular toda a legislação de obras do município, né? Esse código vigente hoje, de 1976, você faz ideia de tudo que foi alterado na construção civil, no ordenamento urbano ao longo de todos esses anos. O código vai ser mais enxuto, vai respeitar aquilo que a BNT já fala, aquilo que a NBR, por exemplo, a gente tem hoje uma NBR que trata especificamente de acessibilidade, pessoas com deficiência. Hoje o código afronta diretamente essa NBR, então impõe determinadas questões nas construções que não respeita a acessibilidade, então a gente está tirando do código tudo aquilo que afronta tanto a NBR quanto as ABNTs e os órgãos de patrimônio. Então você estava falando, né, Guilherme, que o código então vai continuar recebendo essas opiniões da população. É isso, Wellington. Essa comissão especial criada na Câmara, responsável por emitir parecer pelas emendas ao projeto de lei do novo Código de Obras, vai receber até o dia 14 de julho sugestões tanto da sociedade civil quanto de outros vereadores. As propostas serão recebidas por meio de protocolo no Departamento Legislativo, que funciona de segunda a sexta, das 9 às 18 horas. O texto do novo Código de Obras pode ser encontrado e revisado no site da Câmara Municipal de Petrópolis. A comissão que vai emitir esse parecer é formada pelos vereadores Ingo Rames, Domingos Protetor e o Dr. Mauro Peralta. O documento deve estar pronto dentro do prazo de até 10 dias após a conclusão do processo de recebimento dessas emendas. É isso, Guilherme. Parece que também então tem agora uma discussão sobre um banco de alimentos acontecendo na Câmara. Exatamente. Uma proposta que o vereador Gil Magno tem batido bastante e o vereador ele pretende instalar uma sede do Banco de Alimentos em cada distrito da cidade. O objetivo é aumentar o incentivo a essas doações e facilitar um pouco esse transporte de alimentos. Guilherme, muito obrigado pelas suas informações. Guilherme hoje então fazendo aqui a coluna política. Muito obrigado, uma boa tarde para você e até mais. Boa tarde, Hélio. O governador do Rio, Cláudio Castro, participa hoje do 11º Fórum Jurídico de Lisboa, em Portugal. No evento, autoridades acadêmicas e juristas do Brasil e da Europa discutirão sobre governança e constitucionalismo digital. Castro irá palestrar no painel Responsabilidade Social, uma emergência. O concurso especial da Quina de São João de 2023 teve 8 apostas que acertaram as 5 dezenas sorteadas na noite de sábado. As dezenas sorteadas foram 12, 13, 45, 47 e 70. As apostas vencedoras do concurso foram registradas em Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Maranhão, Bahia e Paraná. De acordo com a Caixa Econômica, os ganhadores vão dividir o prêmio de quase 217 milhões de reais e cada aposta vencedora levará o prêmio de mais de 27 milhões de reais. É a maior premiação já paga na Quina de São João. Imagina você de casa aí, então, com uma bolada dessa, torcer então para nos próximos concursos você também conseguir ter essa sorte. A Secretaria de Meio Ambiente de Paraíba do Sul já recolheu mais de 7.700 quilos de lixo do Rio Paraíba do Sul neste ano. O município tem realizado semanalmente a coleta fluvial de resíduos. Após o recolhimento, os recicláveis são destinados à coleta seletiva, onde é feito o trabalho de separação e venda dos materiais. Então você acompanha aí algumas imagens dessa ação da Secretaria de Meio Ambiente de Paraíba do Sul.
O estado do Rio de Janeiro ganhará no primeiro semestre do próximo ano a nova Academia de Bombeiro Militar Dom Pedro II, destinada a cursos de formação de oficiais do Corpo de Bombeiros. Com capacidade para atender a 150 cadetes e 400 servidores, a sede ficará aqui em Petrópolis. As obras estão bem avançadas e foram visitadas na última semana pelos secretários de Defesa Civil, Coronel Leandro Monteiro, e de Governo, Bernardo Rossi. A Academia Militar contará com 4 alojamentos, auditório, torre de treinamento, ambiente confinado, pátio de formatura e espaço para instrução de salvamento terrestre. Está previsto um investimento total de 40 milhões nas edificações. Vamos ver então um vídeo que os secretários gravaram na visita deles ao espaço. Em Petrópolis, junto com o secretário de Defesa Civil, o Coronel Leandro, assim, realizando um sonho, comandante, poder estar aqui nas futuras instalações da Academia de Oficiais de Bombeiro Militar, é um sonho para a região serrana. Talvez o morador de Petrópolis e da região não tenha noção do que é essa Academia de Oficiais de Bombeiro, do quanto vai ser importante para a nossa região serrana, que é uma região que é sensível tanto na época das secas, relacionada às queimadas, e também na época das chuvas. Poder ter aqui um fluxo de mais de 400 bombeiros cuidando da nossa região e, ao mesmo tempo, dando mais dignidade aos oficiais, aos próximos oficiais de bombeiro militar. Governador Cláudio Castro, esse sonho você está tornando realidade. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigado. Infelizmente, o Estado entrou num momento de dificuldade e essa obra parou. Aí o governador Cláudio Castro, através do Coronel Leandro, poder retomar essas obras, e saber que meados do ano que vem essa escola já vai estar funcionando. Eu tenho a agradecer ao governador Cláudio Castro por estar realizando esse sonho do Corpo de Bombeiros. Nós somos o primeiro e maior Corpo de Bombeiros do Brasil e merecíamos essa academia. Isso aqui é um presente para o Brasil, é um presente para a população do estado do Rio de Janeiro e um presente para a população de Petrópolis. Aqui nós teremos 4 prédios de alojamento, torres de exercício, piscinas semiolímpicas, uma piscina semiolímpica, um tanque de mergulho, ou seja, nós estaremos preparados para formar os novos oficiais que irão trabalhar no nosso estado e que ajudam também no Brasil e no mundo. O Ministério Público do Rio de Janeiro atuará na tarde desta terça-feira em audiência de conciliação na ação civil pública ajuizada em face do município de Petrópolis, com o objetivo de garantir uniformes escolares aos alunos da rede municipal de ensino. A audiência será realizada na Vara da Infância de Petrópolis. Para o MP, o tema ganha contornos ainda mais relevantes nesta estação do ano, marcada pelo frio intenso na região serrana, época em que os alunos precisam de agasalhos. E segunda é dia de esporte. Hoje o nosso repórter Gabriel Ratti já está aqui no estúdio, vai conversar um pouquinho com a gente sobre os resultados dos jogos, falando um pouquinho mais também sobre a tabela, como que está a tabela do Carioca. Enfim, Gabriel, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Wellington. Boa tarde a todos de casa. Vamos começar falando sobre o Petrópolis. Petrópolis jogou nesse último sábado contra o Maricá. A partida foi no estádio lá em Moça Bonita e a partida terminou 2-1 para o Petrópolis. Já é a segunda vitória consecutiva do clube. Com isso, ele está ocupando a terceira posição do campeonato com 12 pontos. E Maricá está em quinto com 11 pontos, ou seja, está tudo muito embolado ainda no campeonato. Vai ficar mais para o finalzinho para ver quem vai ficar no top 4, quem vai avançar para as semifinais. E vamos falar também de Correias. Correias disputou a última partida da primeira fase do Campeonato Carioca de Futsal Profissional e a partida foi contra o Vasco da Gama aqui no ginásio do clube. Eu estive lá acompanhando o jogo e pude ver detalhes certinho da partida. O clube do Vasco acabou vencendo a partida por 5-2 e terminou essa primeira fase invicto. Foi o único clube que terminou invicto. Correias até então estava invicto também, mas acabou perdendo. A partida começou. Tá feliz ou tá triste? Eu não sei, tô dividido, né? Tô um pouco dividido com o Correias e com o Vasco. O Gabriel é vascaíno. Tô um pouco dividido ali, né? Não sei se eu levei sorte ou azar, não sei. Mas a partida começou com um gol rápido do Correias. Vitinho Pereira foi o autor do gol e foi até o final do primeiro tempo. Já no segundo tempo, o Vasco volta um pouco mais forte, o Correias perdendo muitas chances de gols. E emendou 3 gols seguidos. Foi um atrás do outro e assumiu a frente do placar. Depois o Correias ele acabou indo para um goleiro linha
e conseguiu diminuir o placar, mas no finalzinho do jogo o Vasco fez mais um e decretou a vitória. Nós temos um pouco a fala do goleiro e capitão do Vasco, falando um pouquinho sobre qual a importância do jogo. Primeiro que é uma equipe muito qualificada. Sabíamos que ia ser muito difícil, sentimos no início do jogo, mas é super importante, é uma quadra muito complicada de jogar, o Correias é muito forte aqui. Então, nós viemos redobrado, no início não veio atento, mas não fizemos o que a gente estava fazendo durante a semana. Depois do segundo tempo, começou a fluir e, graças a Deus, saímos com a vitória. Algumas palavras também do capitão durante o jogo que eu pude notar era sobre se adaptarem à partida. Ele estava falando muito em se adaptar. Ao final da partida eu perguntei a ele qual era essa adaptação que eles precisavam. Ele falou que eles emendaram 4 jogos seguidos no próprio estádio. Então eles estavam desabituados a jogar numa quadra diferente, dimensão diferente. Então era essa o conselho que ele estava dando para os seus atletas. Também temos a fala do treinador do Vasco, falando um pouco sobre como é que é o clube, como tem sido o elenco, que a maioria é formado por atletas sub-20 também. Fica aí com a fala dele. Então, a primeira coisa foi manter a calma, né, cara? Nós mantemos a calma do time, não adianta estar nervoso, uma bronca mais rígida. Manter a calma do time equilibrado. O time é um time muito novo e muitos meninos que são do sub-20, meninos que vieram do sub-20, também é um time muito novo. A gente sabia que jogar aqui na quadra do Correios é muito difícil, é uma quadra diferente, um piso diferente, uma atmosfera diferente, né? Então a gente já sabia que seria uma grande partida, então pedi para eles manterem um equilíbrio, né, mental, não desacreditarem do jogo, que a gente estava no jogo, e entender que o jogo tinha mais 20 minutos para a gente retornar bem, que a gente tinha condição de virar o jogo gol a gol, trabalhando ali, entendendo que o jogo também era de uma importância muito mais mental do que às vezes só de parte técnica. O jogo estava muito na parte mental e os meninos foram muito bem. Graças a Deus a gente conseguiu sair daqui com a vitória. Agora as duas equipes já classificadas para as semifinais, eles estão esperando o resultado dos últimos jogos da rodada para definir quem pega quem joga com quem a decisão. Mas o Vasco, ele terá a decisão, ele decidirá o segundo jogo da semifinal em casa, então isso é uma vantagem de terminado em primeira colocação, e é isso. O Vasco pega o terceiro ou o quarto colocado? Ele pega o quarto colocado e o Correios vai pegar o terceiro. Beleza. Gabriel, falando também um pouquinho de Petrópolis, né? O Petrópolis FC ganhou esse final de semana. Voltam agora para casa no próximo jogo, nesse sábado. Isso. E eu queria que você explicasse então um pouquinho também sobre o que significa estar no G4. Porque então significa que ele vai para a semifinal, mas ainda não subiu para a Série A. Isso. A tabela tem a fase de grupos, né? Cada time se enfrenta uma vez no campeonato, nessa primeira fase, e os 4 primeiros, eles avançam para as semifinais. O primeiro colocado pega o quarto colocado e o segundo colocado pega o terceiro colocado. E na tabela, os 2 últimos, eles acabam caindo de divisão. Eles vão para outra divisão e o restante, os demais de meio de tabela, eles mantêm na divisão. Ano que vem estarão jogando o Série A2 ainda. E é isso. Será que a gente vê, então, grandes nomes da Série A jogando aqui contra o Petrópolis no ano que vem? Quem dera, imagina. Atílio Marotti, Vasco e Petrópolis, Flamengo e Petrópolis. Prefiro o Fluminense e Petrópolis, não vou ficar em dúvida em quem eu vou torcer. Gabriel, muito obrigado pelas suas informações. Boa sorte para o Vasco hoje, jogo hoje. Obrigado. Precisando um pouquinho. Obrigado, Gabriel. Boa tarde. Obrigado a todos. E para você que está nos acompanhando, a gente retoma agora, né, essa questão de Teresópolis, esse incêndio no lixão que aconteceu hoje de manhã. A cidade foi tomada por uma fumaça. A Prefeitura disse em uma nota oficial que, como a temperatura está subindo, daqui a pouco a situação deve ser normalizada. Nós continuamos acompanhando esse caso, a gente vai postando, né, nas nossas redes sociais, também a cobertura completa no nosso Jornal das 6h30. E vale lembrar, então, que algumas pessoas estão buscando atendimento médico devido a essas fumaças, também a orientação da Secretaria Municipal de Saúde, e escolas estão cancelando as aulas devido a esse problema hoje aí em Teresópolis, o incêndio no aterro sanitário do Fischer. Aí que a gente vai acompanhando as imagens da densa fumaça que tomou conta da cidade hoje de manhã.
Os bombeiros foram acionados ali por volta das 5 horas da manhã, e então a gente acompanha as imagens aí, realmente a visibilidade nenhuma na estrada, mas não há feridos e não há registro de acidentes. Depois do intervalo, então, nós retomamos com uma entrevista com o coordenador do PROCON, Fafá Badia. Ele vai falar um pouquinho mais sobre as dicas para os consumidores nas férias de julho, o que precisa ser feito, quais cuidados precisam ser tomados em relação às viagens. Depois do intervalo, a gente traz tudo isso para você. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou. Os espaços contam com dezenas. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso.
É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Estamos de volta. O prefeito de Teresópolis, Vinícius Clausen, gravou 2 vídeos na manhã desta segunda-feira sobre o incêndio no lixão do Fischer. E nós vamos então acompanhar essas 2 falas dele sobre esse incêndio. O primeiro de máscara é quando as chamas ainda estavam correndo e o segundo é quando as chamas já tinham se apagado. Agora, com a temperatura subindo, o ar já volta ao normal na cidade. Nós vamos acompanhar então o que o prefeito fala sobre esse incêndio. Lá Teresópolis, estou aqui no aterro sanitário no Fischer, acompanhando de perto as operações de contenção do incêndio, desde as primeiras horas do dia, estive em contato direto com o tenente-coronel Araújo do Corpo de Bombeiros, que me relatou que a primeira equipe chegou em torno das 5 horas da manhã. Mandei investigar a causa desse incêndio, até porque é um incêndio criminoso e nós não podemos mais conviver com uma situação dessa em Teresópolis. Estamos aqui agora com a Secretaria de Meio Ambiente, Serviço Público, Defesa Civil e quero agradecer aqui a SEDAI também, que prontamente enviou água para nos fornecer aqui suprimento para combate ao incêndio. Estamos nesse momento fazendo vias de acesso ao incêndio, garantindo que o lixo seja removido para diminuir o fogo nas camadas do lixo e entendemos que possivelmente foi um incêndio que pegou a floresta que margeia o nosso Fischer e acabou trazendo esse fogo para o aterro sanitário. Nossa cidade hoje amanheceu com uma forte intensidade de fumaça, com um cheiro pesado no ar e sabíamos ali que com o início do sol e das altas temperaturas, essa fumaça iria se dissipar, é o que aconteceu e estamos aqui agora, garantindo a contenção desse incêndio para que a vida da cidade possa voltar à sua normalidade. Estamos aqui e em breve passaremos mais informações. Lá Teresópolis, agora estou aqui na parte baixa do aterro sanitário, acabou de chegar um caminhão-pipa com 30 mil litros de água do Corpo de Bombeiros. E lá em cima, olha, parte alta onde tem um incêndio. Quero aqui tranquilizar já a população, já temos um incêndio sob controle. Temos uma operação com várias secretarias da Prefeitura, com o Corpo de Bombeiros, SEDAI, enfim. Estamos ali fazendo a contenção desse fogo para trazer normalidade à vida dos teresopolitanos. Sigo aqui firme e forte. Em breve, maiores informações. E já estamos perto de pegar o responsável por esse crime absurdo que acometeu a nossa cidade na manhã dessa segunda-feira, viu? Então tá aí as falas do prefeito Vinícius Clausen sobre esse incêndio. Vale lembrar, né, nós falamos disso no primeiro bloco, não é a primeira vez que esse aterro sanitário é atingido por um incêndio, mas nessa proporção, parando a cidade com a fumaça, foi realmente a primeira vez. Então aí uma informação também importante desse vídeo do prefeito é que a polícia já está perto de identificar o suspeito. Nós voltamos então a qualquer momento com novas informações, a cobertura completa no Jornal das 6h30 e vamos então para mais um intervalo, porque daqui a pouco você vai assistir uma entrevista com o coordenador do PROCON aqui de Petrópolis sobre as dicas para as férias de julho. Até já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades mais
Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro vem se apaixonar. Rio de Janeiro vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito, comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola? É porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano debate de volta e hoje nós estamos recebendo Jorge Badia, mais conhecido como Fafá Badia, coordenador do Procon Petrópolis, e ele vai dar algumas dicas para você que vai curtir as férias de julho, vai viajar, vai passear aí com a criançada. Então, boa tarde, Fafá. Tudo bem? Fafá, primeiramente, então, gostaria que você explicasse um pouquinho sobre como que o Procon Petrópolis atende aos consumidores. Bom, nós temos nossa sede, né, ali atrás da Praça da Águia, do lado da Câmara dos Vereadores. A gente atende ali de segunda a sexta, de 10 às 5 da tarde. Durante a pandemia, a gente precisou fazer um pré-agendamento. Hoje não, o consumidor, a hora que chegar lá, vai ser atendido. A gente tem uma equipe de estagiárias de direito, temos a nossa chefe de atendimento, a Mara, temos o administrativo, uma assessora jurídica e eu fico lá também, sempre à disposição, além de um fiscal sempre de plantão. Temos também uma sede em Itaipava, no centro da cidadania, ao lado do CIEP, em frente ao Bramil, mesmo horário de atendimento.
E temos a nossa unidade móvel, onde nós buscamos chegar àquela população que tem mais dificuldade de se locomover, de se deslocar até as nossas sedes. E lógico, temos também nosso atendimento por telefone. Vamos reativar o nosso aplicativo, o nosso atendimento por WhatsApp, por esses dias agora. Então o consumidor petropolitano, ele sempre pode contar com o PROCON, pode levar as demandas que ele achar que tem que levar, que lógico que exista uma relação de consumo, e ainda assim, o que não for da alçada do PROCON, nós indicamos aquela repartição pública, aquela agência, a defensoria, o MP, para que ele seja bem atendido. Então, falando um pouquinho também sobre as férias, quais são as principais reclamações que vocês costumam receber nesse período em relação ao consumidor que às vezes está comprando um pacote, às vezes está comprando um voo? Nós atendemos não só o consumidor de Petrópolis que adquire um pacote, ou adquire um ingresso, ou tem um problema em restaurante durante esse período de férias, mas também consumidores de outros municípios que podem reclamar que há uma dificuldade de entendimento em relação à competência territorial. Você não precisa ser cidadão petropolitano para buscar o atendimento do PROCON de Petrópolis, assim como se eu me sentir lesado em outro município, no Rio de Janeiro, eu vou procurar o PROCON carioca, seja através presencialmente, seja através de e-mail, através de telefone, e eles têm a obrigação de atender. Por isso que a gente sempre alerta o fornecedor de produtos e serviços de Petrópolis para que atenda bem, não só por uma questão comercial, mas também por uma questão legal, jurídica. Ele pode sim ser demandado por uma pessoa que veio de Santa Cruz da Serra, no Rio Grande do Sul. Então, é muito importante que a gente tente pacificar essa relação e tente orientar, e a gente faz isso, o próprio fornecedor. E aí, em relação então a essas maiores reclamações, quais são esses? Sim, dando prosseguimento. Como nós temos muitos visitantes, nós temos muitas reclamações de visitantes. Então as reclamações vão desde um couvert artístico que foi imposto, em restaurantes, por exemplo, no próprio centro histórico, a imposição do pagamento dos 10% da famosa caixinha do garçom, que não é obrigatório, e os de Petrópolis, em relação a compras de pacotes, em relação a cinemas, em relação a voos, atrasos em voos. Então a gente busca não só entrar em contato com o próprio fornecedor, seja uma agência de turismo, uma plataforma, uma empresa aérea, como também encaminhar para o judiciário, se não houver possibilidade de um acordo. Em relação aos voos, é muito comum a gente ver voo sendo cancelado, ou então com a capacidade além do que a aeronave aguenta. E aí nisso o consumidor, o cliente, ele fica muito tempo no aeroporto esperando, fica às vezes sem saber o que fazer. Qual a dica que o PROCON dá para esse consumidor, que às vezes comprou o pacote e chega no aeroporto, tem algum problema em relação ao seu voo? Sim, primeiro é bom a gente lembrar que toda essa questão que envolve transporte aéreo é regulada pela ANAC, a Agência Nacional de Transportes Aéreos. Mas isso não tira e não afasta a competência do PROCON, porque o PROCON é um representante do Código Nacional de Defesa do Consumidor. E esse código, por ser uma lei especial, ele se sobrepõe a todas as outras. Qualquer pacto, qualquer portaria, qualquer outra lei que regule determinado setor, ela passa a ter que respeitar, entre aspas, o que diz a lei, o Código Nacional de Defesa do Consumidor. O que acontece no caso dos voos, por exemplo? A ANAC, em acordo com as companhias aéreas, resolveu que até 2 horas de atraso no aeroporto, o voo atrasou, ou por uma questão do overbooking, além, é lógico, do direito do consumidor de ser reacomodado no próximo voo, até 2 horas ele só recebe um lanche, porque é uma espera que é considerada razoável. A partir disso, se não houver a reacomodação no voo seguinte, ele tem direito, por exemplo, a uma acomodação no hotel. Ele tem direito ao transporte de ida e volta ao hotel onde ele se encontra, ou à própria residência dele, porque muita gente, por exemplo, de Petrópolis, vai para os aeroportos através de aplicativos, de Uber, até em virtude do próprio risco, e não quer ir com o seu carro. Então, eles são obrigados à escolha do consumidor, ou custear um hotel nas cercanias do aeroporto, ou providenciar o transporte de volta.
Além, é lógico, de todo aquele arcabouço legal que a gente conhece, que é a devolução do valor, o cancelamento, a remarcação, tudo a critério do consumidor. É bom a gente lembrar também que muitos voos, principalmente durante a pandemia, voos e pacotes, foram comprados virtualmente. Aliás, hoje a gente faz isso através do celular. A gente tem que lembrar que, como é uma compra virtual, ela também obedece ao artigo 49 do CDC, que fala sobre o direito de arrependimento. Ou seja, você comprou em até 7 dias, você não quer mais aquele pacote, o dinheiro tem que ser, aquele valor pago tem que ser ressarcido imediatamente ao consumidor. Em relação também às passagens de ônibus, aqui a gente tem a rodoviária do Bingen, que tem vários destinos também, até mesmo para o próprio Rio, às vezes para a pessoa que vai também para o aeroporto. Quais são os direitos que o consumidor tem em relação a esse tipo de transporte? A gente tem vários direitos aí, especialmente em relação aos idosos, que nós consideramos como hipervulneráveis. O consumidor já é considerado vulnerável pela própria legislação, em virtude da própria posição de inferioridade que ele tem em relação ao consumidor. Então, assim como a ANAC regula o transporte aéreo, a NTT regula o transporte terrestre, mas também tem que observar o Código de Defesa do Consumidor. Em relação às passagens aéreas, é algo semelhante. Se houver um atraso ou um cancelamento naquele transporte rodoviário, tem que haver a devolução ou reacomodação a critério do consumidor no próximo ônibus. Se não houver, tem que ser custeado também o lanche dele no terminal rodoviário, e se ele não puder esperar ou o atraso se prolongar, ele tem que ser garantido a ele ou uma acomodação no hotel ou a volta dele para a sua residência. E é lógico, a gente não pode se esquecer que nada disso afasta o eventual acesso ao judiciário. O consumidor que, ainda que tenha toda essa assistência, se sinta agredido no seu íntimo, ou tenha até mesmo um prejuízo de ordem material, no caso de um profissional, ele pode ingressar ao judiciário. Para isso, o PROCON faz o que a gente chama de encaminhamento. Nós registramos, notificamos, contamos ali a história, fazemos uma petição e encaminhamos, a princípio, ao juiz, mas ele pode deixar isso na mão de um advogado de confiança dele ou procurar a Defensoria Pública. Ainda nessa questão do transporte rodoviário, mas agora então quem está indo viajar de carro. Às vezes a pessoa parou no posto de gasolina, encontrou a gasolina um pouco adulterada, o carro ficou meio estranho. Pode acionar o PROCON também nesses casos? Pode, o PROCON tem feito, e é até bom você tocar nesse assunto, porque as pessoas acham que há uma má vontade ou uma pouca ação do PROCON em relação ao preço da gasolina, ao preço do diesel, do álcool e do GNV. O PROCON, assim como o MP, o juiz ou a juíza da 4ª Vara Civil, a Defensoria Pública, ninguém pode mexer em preço, a não ser em virtude de lei, como foi no caso do teto do ICMS, em que houve um decreto e que aquela redução tinha que obrigatoriamente ser repassada pelo dono de posto. O PROCON agiu e em Petrópolis todos obedeceram a isso. Fora isso, desde os anos 2000, existe o que a gente chama de preço livre na bomba. Isso é lei. Então, infelizmente, Petrópolis, assim como Búzios, Cabo Frio, algumas cidades que não sei por que são consideradas, graças a Deus, somos cidade turística, temos vários atrativos, mas sofremos por isso, porque o custo da cidade é muito alto. E a gasolina está entre esses custos. Mas, respondendo a tua pergunta, o PROCON faz mensalmente, e isso é da nossa competência, análises e vistorias, não só por denúncias, mas também vistorias aleatórias, na qualidade do combustível. Nós temos equipamentos, somos credenciados pela própria Agência Nacional de Petróleo e pelo Imetro e pelo IPEM para fazer isso. Temos inclusive os equipamentos. Mês passado nós recebemos uma denúncia, um posto, se eu não me engano, na subida do Dr. Tosetti, fomos lá, verificamos que realmente a quantidade que havia entrado, isso eu estou falando de quantidade, não de pureza, porque é outra reclamação muito grande, estava de acordo com o limite, com a tolerância. Muitas vezes o consumidor não sabe, ele acha que somente o que está escrito ali no manual, o carro X cabe em 50 litros e entram 53. Então ele acha que aquela bomba está roubando, que não poderia entrar 53. Mas se você consultar a própria BNT, você vê que vários modelos têm uma tolerância, e na própria
no próprio caminho entre o tanque e o reservatório, ali cabem 4, 5 litros. Então, foi um caso específico. Mas, além desse, a gente faz também a quantidade de pureza, não só da gasolina, mas a quantidade também de etanol que existe dentro da gasolina. Então, nós temos todo esse procedimento. O consumidor pode ligar, se sair de férias, o carro dele apresentar problema, e para isso eu aconselho que você sempre peça a nota. A nota fiscal não é um favor, é uma obrigação do fornecedor em te fornecer. E para você fazer qualquer reclamação junto ao PROCON, você vai precisar dessa nota para provar que você abasteceu ali, quanto você abasteceu, e o resto é uma questão de prova. É a gente colher um pouco daquele combustível, mandar uma amostra para a ANP, uma amostra para o Imetro, e assim a gente consegue penalizar aquele eventual, né, fraudador aí, aquele que batiza a gasolina ou que fornece uma gasolina que não presta para o consumidor. Além disso, toda vez que a gente sai de casa, seja para férias ou não, a gente está enfrentando relações de consumo sucessivas. Nas férias não é diferente. Então você tem que exigir no pedágio, que já é um pedágio caro e as estradas estão em péssimas condições, exigir a sua notinha, porque se você sofrer algum acidente, mesmo um animal solto na pista, existe a responsabilidade civil da concessionária. Nós tivemos vários casos de buracos, animais, óleo na pista, em que nós encaminhamos e o consumidor foi ressarcido, não só materialmente, mas moralmente. Nós temos a questão de um pneu que você tem que trocar, você tem que exigir a nota fiscal e o preço tem que estar fixado. A praça de pedágio tem que disponibilizar banheiros, assim como os postos de combustível, não só banheiros, mas também um fraudário. Então são todas pequenas coisas que vão montando aquele teu percurso até chegar no teu destino. Ainda então, agora indo para o destino. O consumidor conseguiu passar pelo aeroporto, conseguiu passar pela rodoviária, pelo carro, chegou no destino. Meio de hospedagem, o PROCON também atua em relação, por exemplo, que a gente vê muito agora, os aluguéis de temporada, que no caso não são hotéis, não são pousadas, é uma pessoa que tem uma casa e disponibiliza para um aluguel de temporada. O PROCON atua também em relação a isso? Temos reclamações em face do Airbnb, por exemplo, que são da Trivago, são plataformas que disponibilizam, que acomodam essas residências, esses imóveis. É muito bom, quando eu digo que a gente tem as ferramentas hoje para filtrar isso, a gente, consumidor em geral, nós, população, cidadão, você tem que filtrar. Primeiro, procure uma plataforma. Eu não estou querendo com isso desencorajar o aluguel individual, mas a nível de responsabilidade, você tem muito mais chance, por exemplo, de ser ressarcido por uma plataforma como o Airbnb, que tem lá o CNPJ, tem licença para operar no Brasil, tem o seu ambiente virtual com cadeadinho, com segurança, do que de uma pessoa física. Até porque a relação de consumo não é a mesma. Muitos juízes, a jurisprudência tem afastado indenizações quando a relação é entre iguais. Eu, Fafá, aluguei minha casa para você por uma temporada. Você não vai poder me processar com base no CDC, porque eu não sou fornecedor, eu aluguei eventualmente. Você vai poder sim entrar com uma ação, mas você não vai poder ir no PROCON, por exemplo, reclamar. O PROCON vai falar, não, Fafá não é empresa. Então ele te forneceu isso eventualmente. Agora, quando você pesquisa, você já começa a filtrar. O Airbnb, por exemplo, ele é obrigado em território nacional, talvez em outros países também, a ter um seguro que te ressarça caso você tenha sofrido algum tipo de decepção, por exemplo, naquele imóvel, entendeu? Muitas coisas não são o que aparentam nas fotos. Então você tem que pesquisar nos sites como o PROCON, como o Proteste, nos sites como o Reclame Aqui, para saber se aquela residência especialmente está sendo alvo de alguma crítica. Então, caso isso tudo seja feito e ainda assim você sofra um prejuízo, PROCON e eventualmente judiciário. O mesmo se aplica a hotéis, a pousadas, o mesmo se aplica em relação ao direito de arrependimento. E lembrando sempre que, caso, por exemplo, a pousada de forma injustificada cancele, a gente teve muito isso na pandemia, ela tem que te ressarcir ou te gerar um crédito. Você não é obrigado a aceitar o crédito, você pode aceitar o dinheiro ou, claro, se você deu causa àquele atraso, que a gente chama o não comparecimento, que a gente chama de no-show, ou atraso, ou o próprio cancelamento, você tem também seus deveres. Existem multas, que tem que ser multas razoáveis,
dependendo dos dias de antecedência com que você cancelou aquele pacote, porque afinal de contas o fornecedor também cria uma expectativa, gera e acomoda um espaço para você e você não comparece. E muitas vezes ele não consegue, devido ao pouco período de aviso, alocar ou preparar ou reservar para outras pessoas. Mas a gente, com certeza, até o destino final, seja na acomodação, seja no restaurante lá, seja num couvert que te foi imposto, ou seja num cardápio que foi te imposto o cardápio, existe hoje agora uma regulamentação no estado do Rio e deve se ecoar por todo o país, que é a obrigatoriedade de se ter também um cardápio impresso, porque a gente tem muita dificuldade ainda, é uma tecnologia, isso facilita, mas você pode chegar num local com o teu telefone sem internet, ou com o teu telefone sem bateria, ou alguém que não saiba manusear ou não queira manusear um celular, ele tem o direito de ter o cardápio na versão impressa também. Agora falando um pouquinho também sobre a questão escolar, né, às vezes um pouco mais difícil, mas também costuma acontecer de vezes o pai comprar material para renovar ali no meio do ano, é mais comum no início do ano, mas também acontece. Quais dicas você daria para o pai que hoje está procurando uma papelaria, uma loja assim, para comprar um material novo para o seu filho? O que mais chega de reclamação também no PROCON em relação a isso? Em primeiro lugar, essa época é uma época ótima para se comprar material, porque você não tem aquela corrida às papelarias. Isso faz o preço baratear. Em primeiro lugar, eu acho que eu sempre gosto de promover o comércio da cidade, mas a gente sabe que muitas vezes a compra online é mais barata. Nesse caso, a gente também aconselha que se juntem duas, três famílias para fazer uma compra em bloco, que pode ser feita aqui também. Principalmente as papelarias daqui, as 3 maiores, quando você apresenta um orçamento da internet, eles costumam até cobrir. Então, a atratividade já começa aí, na época. As demais regras são as mesmas. A proibição, a vedação de produtos de uso coletivo, como guardanapos, giz, material de limpeza, isso não pode ser comprado do pai. A questão do preço da escola, dos preços, muitas escolas hoje trabalham com plataformas, o material é meio físico e meio virtual. Tem que haver um preço que é o mesmo preço que já foi determinado no ato da matrícula lá em dezembro, em janeiro, não pode ter sido modificado sem prévio aviso. Enfim, são vários dos direitos que a gente e conselhos que a gente coloca em janeiro que valem para essa data também, entendeu? Então o principal é isso, é pesquisar muito. Se você comprou pela internet e não chegar, vai ao PROCON, porque você tinha uma expectativa, uma data certa, a gente eventualmente vai notificar não só aquele site, a própria caçula tem um ambiente virtual dela, como a transportadora e os correios, se for o caso, que é uma cadeia de fornecimento, ou seja, os 3 são solidários. E eu aconselho sim, que comprar agora, de repente fracionar um pouquinho no começo do ano e comprar um pouco agora, é muito bom. É isso, Fafá, muito obrigado pela sua entrevista aqui com a gente. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado pela sua audiência, uma boa tarde e até mais. TVC, a TV do Correio da Manhã. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike,
Jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Gente, vocês não podem perder o programa Hora do Aninho. Chegou minha hora, aqui na TVC. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Olá, meu nome é Tassiana Ferrante e eu convido você a assistir de segunda a sábado, sempre às 6h30 da noite, o jornal Correio Petropolitano na TV. Aqui você encontra as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Pati de Alferes e Paraíba do Sul. Todas as informações você também pode acessar nas redes sociais da TV Correio da Manhã. TVC, a TV do Correio da Manhã. Eu adoro entrevistar rainhas. Já tive aqui na Hora do Amin, muito obrigado pela audiência, já tive a rainha Luma de Oliveira, que é a rainha de carnaval. Adoro rainha Elizabeth, não pude entrevistar, que também ela morreu, mas adoro rainhas. E hoje tenho aqui uma rainha, mas é a rainha do barraco. Tu esperava essa? Olha, gente. Não. Antônia Fontinelli, meu amor. Rainha do barraco. Do barraco. Você gostou dessa abertura? Disso. Você é a rainha do barraco. A rainha do barraco. Eu adoro barraco. Isso é um slogan. Rainha do barraco. Eu adoro barraco. Quem não gosta de um barraco? Você gosta de barraco? Eu queria saber fazer um barraco, mas não é. É que as minhas verdades, minhas, né? Não é sua, não é dele, né? São as minhas. Elas machucam. Porque as pessoas não estão prontas para a verdade. A verdade é chata, a verdade incomoda. E aí eles transformam numa grande quizumba barraco. Barraco. Mas barraco mesmo é aquela que entra na porrada. Você viu que recentemente agora teve uma festa aí do Carlinhos Maia e um monte de influência entraram na porrada. Isso é barraco. Agora, eu apontar o dedo para um bem coletivo de algo que é muito errado, não é barraco. É
É uma verdade que as pessoas não estão prontas para ela. Barraco é você brigar bêbada nas boates, barraco é você pegar o marido alheio, barraco é você brigar por homem, puxando o cabelo, aquela coisa. Ninguém nunca me viu. Então, tem uma diferença do barraco para as posições firmes consideradas polêmicas. Perfeito. Gostei dessa separação do barraco. Barraco chique. E o barraco de quinta. Agora o barraco de quinta é divertido demais. Não, eles querem aparecer. Eu falei, o que você acha agora? A internet está mandando em tudo. Eu falei que as fofocas acabaram, que agora as pessoas não têm mais fofoca. Desculpa, Antônio, eu vou falar a verdade. As pessoas ficam falando, lendo o que sai na internet. E que transformam numa verdade. Porque uma mentira muitas vezes repetida, ela vira uma verdade. Não, diz que a minha fonte dela é o Google. É um verdadeiro assassinato de reputação, entendeu? Não tem mais aquela coisa que assim, você, Fabiola, Léo Dias no passado já fez muito essa fofoca. Hoje ele tá muito o entrevistador, amigos de artistas. Aí perde um pouco o negócio. Mas aquelas fofocas, as pessoas paravam para assistir nos programas da tarde, a fofoca das celebridades. Aquilo era bom. Mas não tinha internet. Mais, mas é porque a internet, ela empoderou, ela deu voz aos imbecis. Também. Aos imbecis, assim, completamente desqualificados para estarem naquele lugar. Entendeu? Você é muito atacada? Nossa, a polêmica da vez é a imprensa se juntou de A a Z para dizer que Antônia Fontinelli disse que pobre não tem que ter carro popular. Eu li isso. Que pobre tem que andar de ônibus. Só que aí eles fazem essa chamada bizarra, mentirosa, clickbait, né? Numa tentativa de me colocar contra a opinião pública, porque é uma grande preocupação deles, né? Da imprensa em geral. E aí do lado eles colocam o vídeo, que diz completamente outra coisa. E aí pela primeira vez na vida, eu vi eles dando um tiro no pé, no sentido de que assim, a opinião pública, apesar de muito dividida, porque tem umas pessoas que já não gostam de mim pela minha posição política, né? Tem gente que fala assim, eu odeio ela, mas nunca nem me viu, nem me conhece, não sabe nada a meu respeito. Sabe o que essa gente sem vergonha reproduz, né? Então, muita gente fala assim, mas vocês estão mentindo. Ela não falou isso. Então, pela primeira vez na vida, eu tô vendo uma opinião pública muito dividida, porque, na grande maioria, as pessoas acreditam no que essa gente fala a meu respeito. Não, mas também as pessoas hoje não têm mais a paciência de ler, eles só veem o título. Só o título, já tá tudo bem. Gente, não vê a matéria. E o título, se o título está te detonando, você abre... Você vira aquilo. Você vira aquilo. Ninguém quer saber a história final. O mundo está muito rápido. O mundo está rápido, o mundo está louco, a sociedade está doente, as pessoas estão muito inflamadas. É uma coisa horrível. Meu Deus do céu. E, Antônio, o que você faz? Porque você teve um programa na Lata. Eu tenho. Você ainda tem ele? Imagina, meu canal tem 9 anos, é um canal já, graças a Deus, consolidado. Não sei quantos milhões de pessoas que assistem. Mas a gente não tem mais aquilo, porque, deixa eu te falar, isso de uns 3 anos para cá, com essa polarização política, mudou muito. E com a pandemia. Então as pessoas não querem mais sair de casa para dar uma entrevista. Eu imagino a dificuldade que você tem. Eu tenho. E você está trazendo os amigos. Quem não tem amigos se lasca, né? Sim, graças Zeca Pagodinho, Luma de Oliveira, agradeço. Mas deixa eu te falar. O Caceta, o Hélio de la Pena e vários. A gente que, graças a Deus, e tem você? Amigos, nós temos bons amigos. Então, graças a Deus, e amigos de qualidade. O Na Lata foi feito assim também. Os amigos que vieram no começo, e era gente grande, Boni, Zeca